meu primeiro processo com o luto, eu tinha 18 anos. Um irmão meu faleceu, ele faleceu quando era adolescente. O segundo processo com o luto, eu passei aos, não sei se eu tinha 29, 28, não me lembro aqui agora, não vou conseguir fazer essa conta aqui. Mas um segundo irmão meu faleceu e ele tinha 21 anos na época, ele faleceu em 2014. 2 anos depois, um outro irmão meu faleceu em 2016 e em 2021 a minha avó faleceu em decorrência de uma diabetes que, né, acometeu ela e ela evoluiu muito rápido. Então foram 4 tipos de lutos, eu digo diferentes porque cada luto ele é diferente. Uma coisa é a dor de perder um irmão, uma coisa é a dor de perder um avô, uma avó, um tio, uma tia. Outra coisa é perder uma mãe, um filho, né? Dores essas que eu ainda não conheço, mas imagino que seja dores diferentes. E o luto, ele também vai ser diferente conforme a questão do vínculo. Então, quanto maior este vínculo, quanto mais intenso é este vínculo, mais difícil será, mais demorado será. E é perfeitamente natural que assim o seja. O luto também, ele pode ser diferente, levando em consideração a questão do desencarne do ser amado. Então, os meus irmãos morreram, infelizmente, por meio de mortes muito violentas e extremamente traumáticas. E minha avó faleceu, como eu disse, né, em decorrência de um diabetes. E foi outra coisa, é completamente diferente. É outro panorama, não tem comparação. Outro dia eu estava assistindo a um documentário sobre pessoas enlutadas por parentes e amigos que morreram em decorrência do suicídio. E eu achei muito interessante que, em alguns casos, esses parentes, essas pessoas, elas não souberam que a morte foi em decorrência do suicídio, né? A família, os familiares quiseram poupá-las e acabaram, né, contando ali uma outra história. E aí elas viveram, né, aquele luto ali, achando que foi por doença física, mas depois, quando elas descobriram o luto que elas haviam vivenciado, elas acabaram vivenciando um outro luto, um outro tipo de luto. Então eu fiquei, né, muito impactada com isso, quando elas colocaram isso, que elas entraram ali num novo buraco, né, que era um outro luto, inclusive um luto que levava elas para o lugar da culpa, porque elas ficavam pensando, né, por que aquilo aconteceu, o que elas poderiam ter feito para evitar aquilo. Enfim, já era um outro patamar ali, né, da vivência da dor. Então, eu acho que o luto, ele, partindo da minha própria experiência, eu não sou uma grande estudiosa do assunto, mas eu falo por observação própria mesmo, é diferente e ele vai demorar ou passar mais rápido conforme os laços que foram estabelecidos, né, as histórias, como foram as conexões, mas apesar de ser diferente em vários aspectos, uma coisa que eu percebo sobre o luto, e que eu acho que é igual para todo mundo, é que quando você está vivenciando esse processo, você, eu, todos nós que passamos ou venhamos a passar futuramente, estamos sob um amor muito grande e misericordioso de Deus. Então não é uma dor que a gente atravessa só, não é uma dor que a gente carrega na solidão. Deus está ali o tempo todo nos amparando, nos fortalecendo, dando-nos a força necessária para podermos seguir em frente, né? Apesar dessa dor, dando-nos orientação, clareza para a gente saber o que fazer diante, né, dessas circunstâncias que são extremamente difíceis, extremamente doídas, mas que infelizmente não estamos. Infelizmente faz parte da vida, em algum momento a gente acaba experimentando isso. No entanto, apesar disso, Deus está conosco, Ele está nos protegendo e Ele está nos dando o amparo e a força para a gente atravessar este momento. Você está vivenciando uma dor neste momento por conta do luto,
eu gostaria de dizer para você, por experiência própria, vai passar em algum momento. Vai ficar sempre ali a saudade, vai ficar, né, aquela vontade, aquele desejo de ter um ente querido ali do lado. Mas, né, essa dor dilacerante que, que nos pega, né, a princípio, em algum momento ela vai passar sim, ela passa. Como eu falei, né, os lutos têm as suas diferenças, cada um eu vivenciei de um jeito. Quando o meu irmão faleceu em 2014, o que tinha 21 anos, ele era o mais novo. E para mim foi extremamente devastador, porque eu fui para vários lugares de sentimentos, de emoções, inclusive a culpa, porque quando ele faleceu, na época, num dia anterior à morte dele, eu o encontrei na rua. Ele me chamou para a gente tomar um suco, fazer um lanche, mas eu estava saindo de um curso na época, que eu fazia na época, e aí eu falei que eu estava com muita pressa, que eu não ia tomar o suco com ele, por isso que eu estava com muita pressa, que eu tinha que fazer um trabalho. E não tomei o suco, né? A gente conversou rapidinho e eu voltei para casa. E aí no dia seguinte ele faleceu. Então eu tive que lidar com a sensação de culpa, por que que eu não fui, parei um minuto para conversar com ele, por que que eu não fui lanchar, ele poderia ter me falado alguma coisa muito importante, eu poderia de repente também falar algo importante para ele, não sei, fiquei, né, com essa coisa na cabeça e foi muito difícil. Eu só comecei a melhorar quando ele faleceu 2 anos depois. Foi um baque muito grande, né? Não só para mim também, né? Para minha família também, cada um teve suas questões, que eu acabei sabendo depois, né? Você tá ali na sua dor, é difícil você olhar para o lado. É um exercício, né? Olhar para o lado é um exercício, mas acaba sendo muito difícil. Às vezes você não tem também tanta maturidade para enxergar a dor do outro, porque você está mergulhado na sua própria dor e aí é muito complicado. Mas enfim, foi algo, né, uma dor muito grande que acometeu todos nós, cada um lidou de um jeito, teve suas questões, mas seguimos em frente e hoje estamos aí entendendo, né, entendendo, não sei nem se entender, mas aceitando os desígnios de Deus. Deus nos coloca aqui no tempo certo e nos chama também no tempo certo. Todo mundo chega e todo mundo vai, faz parte da vida. É muito doído, é triste, mas não tem como, não tem o que fazer, não há o que se fazer sobre isso. O luto é um processo natural da vida, que vai pegar todo mundo em algum momento e o que a gente tem que fazer com ele é atravessar. De repente buscar recursos para lidar melhor com ele, para auxiliar também, né, quem de repente precise, mas seguir e atravessando do jeito que pode, como consegue, entendendo sempre que Deus é perfeito, a sabedoria de Deus é infinita, cada coisa é o que é, acontece como tem de acontecer, do jeito que tem de acontecer. Muitas vezes é difícil entender por que que foi assim, por que que foi tão traumático, né? Ou por que que foi tão doído, por quê, mas às vezes não nos é dado entender esses porquês. Os porquês de Deus a gente não sonda, a gente aceita e segue a vida, porque Ele sabe de tudo, né? É Ele o criador da vida. E nos resta, não é nem nos resta no sentido, ah, meu Deus, que ruim, mas nos basta, né? Eu diria, basta a gente seguir e compreender que Ele está conosco, está nos amparando sempre, e que por mais difícil que seja uma vivência como a do luto, por exemplo, a gente vai conseguir. A gente vai conseguir seguir adiante, a gente vai conseguir recomeçar, a gente vai conseguir tocar a vida, mesmo que os nossos entes queridos não estejam aqui fisicamente, porque em energia, em amor, eles sempre estão conosco. E para quem acredita, temos a promessa do reencontro, né? Então que possamos viver bem, sempre pensando no sentido de honrar mesmo essa memória desses familiares que se foram e certamente onde quer que eles estejam, eles desejam, né, que fiquemos bem.
apesar dos pesares.